Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda um vídeo para um amigo, para uma amiga, aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, ou aquele grupinho que você tá no Discord, no Telegram, no Zap, manda esse vídeo pra essa galera, porque hoje é um vídeo que vocês gostam, e que eu falei que não ia fazer mais tanto, porque eu não tenho praticado tanto. E eu lembro que eu tinha prometido que eu ia trazer pra vocês o caos com os reis, os imperadores do Grimório Verum, né? Eu falei de Clauneck, falei de Frimost, e aí eu esqueci de falar dos imperadores. E aí a galera pediu, Mago, mas e os imperadores? Tem que falar deles e tal, como foi o contato? E bom, vamos falar deles, né? Vamos falar deles porque eu acho que eu só falei de Lúcifer há um tempão atrás, né? E não falei mais dos outros. Então vamos falar deles, tá? Vocês sabem que eu vou usar, né, o Grimório Verum do Frater Goya, que é a edição em português que a gente tem, muito boa por sinal. E aí vamos ler a descrição que o Grimório Verum fala sobre eles, tá? Vamos lá. Sobre Beelzebub, que obviamente vocês já viram na thumb, é o espírito que falaremos hoje. Beelzebub às vezes surge sob forma monstruosa, como um bezerro monstruoso ou um bode com uma longa cauda. At tamen saepissimi apparet sub figura musque. Tá em latim no Grimório, e aí traduzindo, embora apareça mais frequentemente sobre uma forma de mosca, de tamanho e grandiosidade extremos, quando iracitur vomit flumidas et urle sicut lupus, quando irado vomita fogo e uiva como um lobo. Aqui tá o selo dele, né? Tá junto com o de Astaró, mas o dele é esse aqui. Tá junto com o de Astaró, né? Vamos lá. É bizarro o que eu vou falar, mas porque na Goethe parece que é o contrário, né? Mas, gente, é muito mais fácil trabalhar com os reis, com os 3 imperadores infernais, do que com os subordinados. No Grimório Verum, tá? Quando o assunto é Grimório Verum. Então, o caos que eu separei, eu já contatei Beelzebub umas quantas vezes ao longo da jornada, porque é necessário. Às vezes é necessário. Beelzebub, ele é especialista em colocar larvas astrais aonde você quer colocar. Pro bem, pro mal, pro bem. E, bom, surgiu uma oportunidade. Infelizmente, nesse meio a gente acaba criando rivalidades, inimizades, e a galera começa a atacar a gente espiritualmente por basicamente nada. E um tempo atrás, quando eu estava... Um tempo atrás não, foi recente até. Mas quando eu estava testando o Grimório Verum na metodologia que eu formulei e sistematizei baseado no Ars Goetia, baseado na Goetia de Hud, eu tive a oportunidade, infeliz oportunidade, de contatar Beelzebub por motivos de ter que atacar alguém. Pois é. Beelzebub, ele é o senhor das moscas. É uma derivação de Baal, né, de Baal, e Baal-Zebu, né, seria o senhor das moscas, o senhor da podridão, o senhor da carnificina, o senhor daquilo que é asqueroso, nojento, vermífugo, sabe? E olha, eu não vou mentir não, eu tenho trauma dessas evocações de Beelzebub até hoje. Porque se tem uma coisa que esse mago não lida bem, é inseto. Pois é. Eu odeio mosca, eu odeio mosquito, eu tenho trauma de barata, eu tenho asco de qualquer verme, me dá repulsa, né? Me dá até ânsia de vômito. Mas eu tive que contatar Beelzebub porque eu estava fazendo experimentos do Verum. E aí eu tinha que fazer esse experimento, porque eu já tinha contatado ele antes para conhecimento, né? De quem é, do que faz, de como comanda, de como impera, etc. E aí surgiu uma oportunidade de ter que usá-lo para ação mesmo, para destruição mesmo, tá? E bom, ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta, ele tem prazer nisso. Chamei Beelzebub, né? Fiz a evocação. Eu já falei nos 2 causos de Grimório Verum, eu já falei sobre como eu formulei essa sistemática de evocação. Então, se você não viu os vídeos do Grimório Verum que o mago fez anteriormente, veja, depois você volta aqui, tá bom? Mas segui a mesma fórmula, usei o selo dele, chamei um arcanjo que comanda ele para, de certa forma, mantê-lo sobre rédeas. Como era uma entidade para ataque, eu chamei Camael para dominar, né, para segurar essa força aí, mas poderia ser Micael também. Ambos fariam bem esse trabalho. E, bom, fui fazer o contato. Fiz a evocação, para quem não sabe, né, eu vou pegar aqui para vocês verem, não vou ler, obviamente, mas para quem não sabe, tem uma fórmula específica de evocação que você basicamente recita nomes
nomes profanos, nesse caso, não divinos, em latim. Tem a evocação de Beelzebub aqui, né? Só vou colocar para vocês verem, tá aqui. Tem que recitar essas palavras, traçando cruzes e etc, né? Será que eu leio? Não, não vou ler não. Não vou ler não. Vai que dá ruim pra quem tá vendo. Não vou ler não, mas tá aqui. É basicamente isso aqui, e a gente recita isso seguindo de uma conjuração própria. E bom, basicamente chamei por ele, e ele veio. Quando ele veio com uma energia assim, ó. Trá! Parecia que tinha caído um... Não sei se já tiveram a sensação de jogar de uma só vez um baldão de água em cima de você, que faz um plé. Foi basicamente essa percepção. Um plé, gosmento. Não era molhado, era gosmento. Parecia que uma gosma tava grudando em mim, assim. E foi uma sensação muito esquisita nessa gnose lá pro Quinto dos Infernos, né? Que a gente foi. Ai, gente, aí... Ai, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo. Na visão, né, eu chamei por ele se manifestou no Scrying e tal. E no Scrying eu me vi ali ele tava no triângulo ali, manifesto, né? E eu sempre, todas as manifestações de Beelzebub, primeiramente ele aparece como uma mosca gigantesca pra mim, uma gigantesca mesmo. E aí depois ele assume uma forma de um duque, né? De um conde, de um rei, sei lá. Ele assume uma forma majestosa, né? Sentado num trono, bem gordão e com várias moscas ao redor dele, né? Lembra aquele menininho do Naruto que comanda mosca, Shino, que ele sai um monte de besouro, de barata, de inseto dentro dele? É basicamente isso que Beelzebub faz, tá? Numa comparação esdrúxula, mas é basicamente isso. Aí, gente, eu tava lá, meu círculo mágico, ao redor do meu círculo mágico começou a infestar um monte de varejeira, de larva. Que nojo. E quando você tá no Scrying, você tem a percepção de que aquilo... Você tem a percepção de que aquilo tá acontecendo real, né? Parece que você tá realmente vivendo aquilo. E elas não conseguiam entrar no círculo mágico, mas ficavam ao redor ali. Um enxame, sabe aquelas coisas... Vocês já viram aqueles vídeos de agonia de inseto, assim, tudo... Ai, que horror. E aí foi isso ao redor do meu círculo mágico, e lá com ele com vários desses insetos, basicamente brincando e tendo prazer com esses insetos aí. Muito asqueroso, muito. Era um local repleto de inseto, de bicho asqueroso, de barata, de verme, de tudo de ruim que você pode imaginar nesse sentido. Tudo de mais asqueroso. E aí eu via no palácio dele almas humanas sendo jogadas para serem devoradas, né, por esses vermes e tudo mais. E aí eu dei os dados da pessoa que eu precisava que os vermes devorassem e dei pra Beelzebub. Na visão, eu via Beelzebub pegando aquilo, dando uma gargalhada, e ele simplesmente jogava. Quando ele jogava, o papel, que era o encargo que eu dei pra ele, se transformava na pessoa e a pessoa era jogada pros bichos. E aí os bichos faziam o que fazia com a pessoa lá, até devorar ela todinha. De dentro pra fora. No caso, foi uma mulher. E essa mulher me deu um trabalho... Nossa senhora, mas foi bem merecido, viu? Bem merecido mesmo. Eu ordenei para Beelzebub, né? Qual que foi o encargo, o intento? No ritual, eu ordenei para Beelzebub que ele devorasse com os vermes dele, com as moscas dele, o coração dela de dentro para fora. Não no sentido físico, no sentido emocional. Porque eu sabia que ela tinha uma fragilidade bem grandiosinha ali, emocional. E aí eu peguei para Beelzebub e, pum, vai, devora. Fiquei sabendo, e isso foram fontes que me contaram, porque eu não tenho contato com a pessoa, mas me contaram que eu fiz o ritual, sei lá, uma terça-feira, acho que foi numa terça-feira. Numa terça-feira, acho que 3 semanas, 4 semanas depois, no máximo, a mina perdeu o casamento, não era casamento, ela morava junto, era amigada com um cara, separaram, os amigos se afastaram, a família já não gostava dela, porque ela era toda trevozinha, se afastou também, a mina caiu numa depressão, que ó, ladeira abaixo. Me arrependi? Não, vocês não sabem o inferno que essa cidadã fez. É que eu não posso falar muito, porque senão, né, dá pra saber um pouco quem é. Mas vocês não sabem o inferno que essa demônia fez na minha jornada. Mas enfim, fiz esse ritual, fiz bem feito. Aí o que eu achei interessante trazer como causa? Essa experiência. Porque quando eu saí da visão, né, do Scrying, eu voltei pra mim mesmo no ritual, continuei vendo Beelzebub ali como uma moscona gigante. Quando eu voltei pra minha consciência corporal, gente, não tinha como. Eu faço meus rituais com tudo fechado, tá? Janela fechada, porta fechada, só tem o ar ligado, mas não tem como entrar pelo ar. Eu juro pra vocês, tinha umas 5, 6 moscas varejeira. Detalhe, era varejeira, não era mosquinha não, era varejeira, dentro do templo.
A minha sorte é que eu não deixo resto de comida no meu lixo aqui, é só resto de vela, essas coisas. Se eu deixasse, ia virar uma nojeira só de gusano, né? De verme. Isso me marcou muito. Acho que me marcou muito mais a manifestação do nada dessas moscas do que a demanda que eu fiz pra fulana lá, que é uma verme, né? Uma verme sendo devorada por vermes. Enfim, eu vi as moscas, fiquei bem assustado. Elas estavam paradas nas paredes, aí começavam a voar de lá pra cá, nunca dentro do perímetro do círculo. Isso é bem interessante. E eu observei tudo isso. Eu basicamente saí do Scrag, deixei Beelzebub lá e fiquei observando as moscas. Aí eu falei, por que você tá trazendo essas moscas pra cá? E aí ele deu risada e disse que era o poder materializador. Aonde ele vai, ele atrai os seus súditos, os seus familiares, né? E aí eu entendi que aquelas moscas eram como se fossem familiares dele, de alguma forma, legionários ou qualquer coisa assim. Bom, curiosidade sobre o Beelzebub, de outras práticas de contato que eu tive com ele anteriormente, sem ser essa que me marcou, né? Esse negócio das moscas já aconteceram 2 vezes. Eu já chamei Beelzebub umas 4, 5 vezes, desde lá de antes de eu formular o sistema e praticar por curiosidade, até essa forma nova que eu tenho praticado desde o ano passado pra cá, né? É interessante, né? Eu lembro que o meu primeiro contato com Beelzebub foi nojento. Sempre é muito nojento o contato com Beelzebub. Eu não gosto muito por conta disso. Eu sou muito gayzinha pra vermes e baratas e não me apetece mesmo. Me dá gastura. Dá até ânsia de vômito só de lembrar das sensações disso. Mas a primeira vez que eu contatei Beelzebub, a segunda vez, e eu consegui um contato com Beelzebub onde eu indaguei algumas coisas pra ele que eu acho interessante compartilhar. A primeira coisa que eu perguntei pra ele, obviamente, era: você é rei das moscas, mas que bosta de reinado é esse? E aí ele dava gargalhada e falava que ele era as moscas, né? O símbolo da putrefação. É o símbolo do que ele provoca, que é a decomposição. A sua energia, ela é associada tanto ao fogo devorador quanto à água que decompõe. Ele trabalha nessas duas polaridades, tanto aquática decompositora, água parada, fétida, suja, né, poluída, quanto fogo incendiador, que devora, que causa incêndio, devastação e etc. Ele sempre foi muito cordial comigo, sempre me tratou com muito respeito, diga-se de passagem. É bem diferente, gente, é bem diferente. Juro pra vocês, é muito doido isso, mas lidar com os imperadores do Verum é muito mais fácil. Trabalhar com Lúcifer, com Beelzebub, com Astaroth, é muito mais de boas, entre aspas, e bota aspas nisso, do que com os subordinados dele. Nossa, Clowneck, Freemost, parece que eles ficam o tempo todo tentando obsediar e provocar caos na sua vida. Os imperadores não. Eles são bem finos mesmo, sabe? Se comportam, falam, claro, de um jeito demoníaco, como todos, mas não parecem querer te destruir, sabe? Pelo contrário, parece que eles querem que você se aproxime mais, que você tenha mais intimidade, mais contato. Afinal, ele é um demônio rei e pensa milênios, né, de distância. Enfim, nesse contato, além dessa percepção, porque assim, quando se fala o nome Beelzebub, parece que dá até medo, né? Beelzebub parece uma coisa monstruosa, assustadora, que vai, meu Deus do céu, vai destruir tudo. E eu digo que não é nada tão assustador, é uma mosca gigante, ok, parece um alienígena desses filmes sci-fi, ok, é um pouco assustador? É, mas ele, ao menos comigo, tá? Ele não fica ameaçando, dizendo que vai te devorar, te destruir, que nem os subordinados dele fazem. Pelo contrário, tá? É bem de boinha mesmo. E aí, nesses contatos com Beelzebub, além de perceber que ele é mais de boas, né, entre muitas aspas, ele só é nojento, muito nojento. Como ele se transforma em duque, por exemplo, ele tem uma pele pálida, quase vampírica de branca, sabe, como se não tivesse sangue, e tem vermes saindo dos orifícios dele, é bem nojento, é mosca saindo das capas dele, dos tronos dele, é bem nojento mesmo. Mas se você suportar a visão nojenta e putrefata, como ele mesmo fala, você consegue lidar bem com ele até, né? No contato que eu tive com ele me trouxe algumas coisas bem interessantes sobre eles, e pra quem contata e tiver vendo esse vídeo, acho que vai poder confirmar. Primeira coisa que ele falou, ele é fiel ao magista, então ele não vai te enganar, não vai te induzir ao erro propositalmente, no sentido de vou falar que vou te ajudar e não vou te ajudar, sabe? Como alguns daimons como Valak ou alguns outros fazem. Ele não, ele é bem fiel mesmo. Se ele fala, vou fazer, vou atender, ele vai ajudar você. Independente de sua obra, seja pro que for. Me disse que as especialidades dele tá na decomposição e
e no incendiar, então ele trabalha com destruição por meio dos seus vermes, de suas larvas e tudo mais. É interessante porque quando a gente fala de larva astral, geralmente a gente traz conotação de algo fraco. Por exemplo, uma pessoa está com larva astral, né, no seu campo áurico. O que seria uma larva astral? Seria nada mais do que uma vampirização. Aquela energia está sendo sugada por alguma espécie de obsessor, né? Isso é uma larva astral. Só que isso é algo fraco. E eu fui pra Beelzebub com essa ideia. Quando ele me disse que ele usa os vermes dele pra atacar, eu falei, mas larva astral é uma coisa que a gente resolve muito fácil. A gente faz um banimento, um RMP, e já tira. A gente faz um banho de ervas e já tira. E aí ele falou, mas eu sou o senhor dos vermes. E ele falou pra mim, exatamente com essas palavras, eu sou aquele que envio exércitos inteiros de vermes pra devorar alguém. E aí a imagem que ele me trazia, num desses contatos, era como se fosse alguém cutucando uma colmeia de abelha ou de mariposa, e a pessoa cutuca lá e sai um monte de mariposa atrás da pessoa, a pessoa não tem nada pra fazer a não ser correr, que senão ela morre. Né? Vai morrer de tanta picada de abelha que vai tomar. E aí ele trouxe esse mesmo significado de como funcionam os ataques dele. Que não é uma ou outra larva astral que fica impregnada. É enxames e enxames, sabe? E por isso é devorador e devora rápido, tá? Ele fez questão de enfatizar que a devoração dele é rápida, a não ser que a pessoa tenha muitas camadas de proteção. Mas ainda assim, ele, com os vermes dele, devora as proteções das pessoas. Eu não posso contar mais, porque tem coisas que ele me contou desses vermes dele que é bem segredo mesmo, do que esses vermes podem fazer. Mas, de um modo geral, o Beelzebub falava pra mim que ele atua muito na questão do ataque mesmo, tá? De provocar ataque aos seus inimigos, de usar os seus vermes pra atacar, pra destruir e pra decompor. E aí eu perguntei se ele atuava pra alguma coisa, de alguma finalidade positiva. E aí ele me falou que se eu quisesse, e eu não quis, tá? Mas ele falou que se eu quisesse, ele poderia usar os vermes dele pra ampliar coisas em mim. É basicamente como se os vermes, as moscas de Beelzebub, os insetos dele, fossem vampiros, que sugam a energia dos outros, dos ambientes e tudo mais, mas também podem pegar essa energia que sugaram e jogar pra alguém. Então, ele falou que dá pra fazer um trabalho vampírico com a energia dele, dos seus vermes, de pegar, por exemplo, sugar a energia de alguém que é, sei lá, um médium formidável, tirar essa energia da pessoa e trazer pra você. Olha que loucura. Claro que eu não fiz, eu acho que isso já é demais. Mas ele falou que ele pode atuar dessa forma também. Por exemplo, uma pessoa que é muito, sei lá, extrovertida, ele pode pegar a extroversão dessa pessoa, vampirizar com o enxame dele e jogar pra você, para melhorar a sua própria extroversão, sua própria comunicação. Mas o interessante é que ele falou que sempre é de um alvo para o outro. Então nunca é, sei lá, ele vindo e fazendo ação diretamente em você. Porque senão os vermes vai prejudicar você. Quando você quer algo para você, tem que ser sempre sugando de alguém para trazer para você. Então, no fundo, o que Beelzebub faz é vampirização energética. Quer pro bem, quer pro mal. E eu acho que isso a galera não sabia muito bem, hein? Acho que eu trouxe uma informação interessante e oculta sobre a atuação desse demônio rei. Mas também vou parar de falar por aqui, que senão daqui a pouco ele vai mandar um enxame de inseto pra minha casa e eu tô de boa, não quero mesmo inseto por aqui. Sai fora. Fazer até um RMP depois desse vídeo, porque sai fora. E é isso, gente. Então, eu quis trazer um pouco sobre Beelzebub, um dos reis da trindade do Grimório Verum. Mago, quem é a trindade do Grimório Verum? Lúcifer é o imperador, e Beelzebub e Astaroth são os dois grandes duques infernais, né? E abaixo tem os ministros, que é Lucifuge Rofocale, e alguns outros que estão no Grimório do Paponório, e etc, e por aí vai. Mas a tríade mesmo são esses três. E é isso, gente. Quis trazer esse vídeo mais de caos, de segunda-feira, e eu lembrei, eu tava pensando, o que eu vou gravar pra segunda-feira? E aí, do nada, veio na cabeça que eu tinha prometido pra vocês, né? E um seguidor tinha cobrado até, Mago, você prometeu que você ia trazer causos com o Verum, porque quarta-feira passada, pra quem acompanha os stories do Mago, eu falei, eu não quero mais trazer causos de Goetia, não, tô cansado disso. E aí o seguidor veio, Mago, mas você prometeu. Então, promessa é dívida, tá? Ainda pretendo fazer com Lúcifer, né, contatos mais recentes. Eu fiz um contato mais extraordinário de praticamente materialização que eu tive com ele no passado. Se você não viu o vídeo, é um dos vídeos mais antigos do canal, mas tá aí pra você ver. Mas quero atualizar também para contatos mais novos que foram bem mais de boas com ele e coisas que aprendi com ele também. E também pretendo trazer ainda sobre Astaroth na visão do Verum, que é bem diferente. Inclusive, para terminar, né, sobre Baal,
Baal da Goetia e Beelzebub do Verum, totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes. Absurdamente diferentes. Baal do Grimório Verum, Baal, ele trabalha muito com proteção, com uma energia de até materialização, no sentido de trabalhar prosperidade e tal. O Beelzebub do Verum é um vampirão que usa um monte de inseto para vampirizar os outros. Tem nada a ver, meu Deus, são entidades completamente diferentes. A densidade energética também que se sente ao contatar Beelzebub é muito mais embaixo do que eu contatar o Baal, né, que seria a correspondência direta da Goetia. Só para deixar essa diferenciação. Não é a mesma egrégora, não é a mesma energia, não é definitivamente a mesma atuação, tá? Acho importante falar isso. E, bom, gente, é isso. Recadinhos do Mago. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, nós estamos em semana de rito coletivo, últimos dias para você garantir a sua vaga para o nosso rito coletivo de sabedoria prática, que vai acontecer agora com o anjo Sonisnut, é um anjo enoquiano sênior, tem vídeo dele no canal também, dá uma olhadinha lá para saber melhor o que ele faz, o que ele não faz, etc. E é um ritual para quem quer aprendizado prático das coisas, né? Para quem quer desenvolver habilidades, seja mágicas espirituais ou habilidades físicas, mundanas. Claro, você tem que estar se dedicando a isso. Não adianta falar, eu quero que a entidade melhore minha mediunidade, mas eu não treino a mediunidade, não vai acontecer nada, né? Então tenha coerência, tenha o senso se quiser participar desse ritual. Você tem que pedir algo que você já está estudando, praticando, manifestando, tá bom? Ele vai aprimorar isso. Também, nessa mesma semana, se você está vendo esse vídeo quando saiu, segue o Mago no Instagram, @monge_a_mago. Importante, eu tenho um bot no meu Instagram que bloqueia perfil fake. Então se você tem perfil fake, infelizmente, vai ser bloqueado, tá? Provavelmente. Segue lá com o seu perfil, com sua conta, o Instagram do Mago, porque quarta-feira nós teremos Pode Sumiço consagrado ao anjo Benapsin, óleo de expansão jupiteriana para expandir qualquer coisa, consagrado ao anjo Butmono, que é o príncipe de Júpiter na magia enoquiana. Ambos os pós, um de maldição e um de expansão, né? Um de retração e um de expansão. Quarta-feira, meio-dia, o Mago vai postar o link. São pouquíssimos pós e óleos, então fique atento para não perder o seu, caso você queira adquirir, tá bom? Nós temos também, né, curso de tarô, curso de scrying, são cursos gravados pela Hotmart, com acesso vitalício e etc. Você faz no seu tempo, tem grupo de suporte para eles no Telegram. Corre lá para fazer, para se aperfeiçoar, para buscar conhecimento mágico. Importante, o curso de tarô é um curso que vai do iniciante ao avançado, tá? Bem diferenciado, com bastante técnica desenvolvida pelo mago. Acho que é bem interessante você fazer, mesmo que já seja tarólogo, pode ser um complemento bem bacana. Já o curso de scrying, ele é iniciante, então é para quem está querendo começar a desenvolver vidência, usar uma bola de cristal, um espelho negro. O mago ensina ali mais como fazer, como consagrar, e como utilizar corretamente a técnica para obter visões no scrying, tá? A agenda do Mago está aberta para leituras para o mês de junho. Se você quer e tem paciência de esperar, a agenda do Mago costuma ter 15 a 25 dias de espera. Chama, que o Mago atende. E também a agenda de ritos de magia do Mago está aberta para junho. Caso você queira fazer algum rito com o Mago, chama que a gente faz de acordo com as condições, né? O Mago sempre deixa isso muito claro, não tem por que esconder. Rito com o Mago custa de R$2.000 em diante, tá bom? E é isso. No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de vocês e falou!